Sua cabeça de frango é fascinante. Eu que estudo aqui a mente humana já há muitos anos, eu observo como é que funciona isso, eu observo a minha também, né? Porque eu tenho uma franga bem ativa. E eu percebo que as pessoas surtam justamente porque não entendem o funcionamento mental. Gente, a nossa mente, tá? Tanto a consciente como a inconsciente, ela é fantástica. Ela é excepcional, ela é inteligente, ela tem mecanismos, ela tem caminhos, ela tem ligações de um ponto a outro, vários, tem esconderijos, tem lugares obscuros, tem sombras, tem luz, tudo dentro da tua cabeça. E você precisa aprender a lidar com a sua cabeça. A primeira coisa é o seguinte, isso é um aparelho teu. Assim como os olhos, os ouvidos, a boca, né, todo o seu corpo, a mente também é um aparelho. O que significa dizer que você pode controlar a sua mente. Veja, os pensamentos eles vêm, né? Todos os tipos de pensamento. Você sabe, tem uns que, valha-me Deus, né? Eu não queria estar na tua cabeça. Acho melhor você também não estar na minha não, porque a minha também, eu vou te falar. A minha cabeça é bem catastrófica, sabe? Às vezes ela é tomada por uns pensamentos que eu falo, gente, isso não é meu. Isso aqui, isso não faz parte de mim. A questão toda são os pensamentos que a gente aceita. Porque tem coisa que a gente pensa e você faz assim com a mão, você vai lá, isso não tem importância. Mas tem pensamento que você abraça, que você aceita, que você toma como verdade. Os bons pensamentos que te colocam para cima, que aumentam a tua autoestima, faz você se sentir super capaz, competente, maravilhosa, um espetáculo, fabulosa, ótimo. O sol tem um pequeno probleminha, é que os pensamentos ruins, os pensamentos catastróficos, os pensamentos de medo, eles têm muito mais força. E a gente tem uma facilidade muito maior em aceitar esses pensamentos, abraçar esses pensamentos, e na hora que você abraça um pensamento desse, adivinha? Alguns segundos depois, um outro pensamento do mesmo teor aparece, se junta ao primeiro pensamento. E assim por diante. Daqui a pouco você está com um grupo de pensamentos de merda deste tamanho, até que chega uma hora que explode na tua cabeça aquilo, né? Tipo uma diarreia. E aí é a hora que você surta, você começa a chorar porque você simplesmente embarcou naquilo, sendo que no primeiro pensamento você já tinha que pensar, peraí, mas esse tipo de pensamento está me causando que tipo de sensação? Uma sensação boa, uma sensação ruim, uma sensação estranha, uma sensação de inadequada, uma sensação talvez que eu não sou suficiente. Você tem que começar a questionar esses pensamentos. Quando é um pensamento que a gente não consegue digerir, né? Eu tive um pensamento que eu não aceito. Eu não aceito porque eu tenho crença, tem coisa que eu acredito, tem coisa que eu não aceito esse pensamento. O que a tua mente faz? Pega este pensamento e joga lá no inconsciente para você não acessar. Só que adivinha, o pensamento continua lá, ele continua existindo. E ele tem que vir à tona de alguma forma. E ele vem à tona de diversas formas. A primeira deles é o mais comum, somatiza, né? Você começa a ter dores pelo corpo, dor de cabeça, gastrite, diarreia, taquicardia, suar frio. Você começa a ter um monte de coisa e muitas vezes é uma somatização que anda pelo corpo, sabe assim? Tem gente que vive travando as costas, aí começa a ter dor no braço, aí começa dando no pé, começa a mancar. São esses pensamentos muitas vezes. Claro, você pode se torcer? Pode. Mas muitas vezes essa somatização vem por intermédio desses pensamentos. Essa é uma forma muito comum, né? Outra forma é a gente negando as coisas, com ódio, botando ódio naquilo, combatendo aquilo de tudo da forma que a gente pode, justamente porque a gente não aceita aquele pensamento. Os miguitols estão aí que não me deixam mentir. Ódio contra as mulheres, né? Tem um ódio, tem um rancor ali dentro. Por quê? Porque eu não aceito aquele pensamento, eu não aceito aquilo, então eu preciso combater esse pensamento com muita raiva, muito ódio. Enfim, tem várias formas aí que os pensamentos muitas vezes vêm à tona. Tem um que é muito interessante, que talvez você já tenha vivido ou vive na sua vida, que é o seguinte. Sabe situações que se repetem? Você fala, Fernanda, eu estou sempre atraindo o mesmo tipo de pessoa para mim. O mesmo tipo de situação está acontecendo na minha vida. Você sabe que esses pensamentos, ou um trauma, por exemplo, que você vive, que você não consegue digerir aqui na franga, né?
Aí você joga lá para o inconsciente, aquele pensamento continua rodando, e aí para ele vir à tona para você resolver, você começa a criar o mesmo tipo de situação na sua vida. Então aquilo fica se repetindo, você repete a sensação no corpo, a mesma sensação que você teve lá quando você teve aquele trauma, quando você tomou aquela decisão errada que você se estrepou, aquele sentimento que você não soube digerir daquela vez, ele fica se repetindo até você conseguir olhar aquilo com uma lente de aumento, porque é como se fosse isso, né? A vida joga uma lente de aumento lá, e aí você tem que olhar aquilo e falar, não, agora eu vou resolver esse negócio aqui. Porque já é a quinta vez que isso está acontecendo, não é possível, né? É a quinta vez que essa criatura me aparece, né? Uma outra coisa interessante, eu estava assistindo o padre Fábio de Mello, eu gosto muito dele, acho ele muito inteligente, um estudioso, né? Eu não sou católica praticante, apesar de ter sido criada na igreja católica, estudei em colégio católico, mas eu gosto muito dele, acho ele uma pessoa muito estudada, muito culta, né? Acho que ele tem um coração imenso, faz um trabalho belíssimo, eu gosto muito dele. Ele estava falando a respeito de possessão, acho que alguém tinha perguntado para ele a respeito de possessão, como é que funcionava a possessão. E ele falou que a pior possessão diabólica não é aquela possessão que a gente vê em filme, sabe? Que a pessoa se contorce inteira, vomita aquele líquido verde, começa a falar com voz grossa. Não é aquilo, ele falou. Aquilo lá é uma possessão aparente, você está vendo o que está acontecendo, você está vendo a pessoa possuída. Não é essa a possessão. A pior possessão que tem é aquela possessão que acontece na mente da pessoa. Quando a pessoa começa a ter pensamentos que a gente chama de diabólico, mas são pensamentos contra a gente mesmo, muitas vezes. Ele não falou exatamente isso, ele falou pensamentos quando você, por exemplo, prejudica pessoas, você manipula, você engana, você mente, você rouba, né? Tudo isso para se beneficiar, isso, na verdade, são atitudes diabólicas. Mas eu estou falando até num outro sentido aqui para você, né? Quando a gente tem pensamentos que fazem a gente se sentir miserável, como se a gente vivesse num verdadeiro inferno, né? Eu acho que essa é a pior possessão diabólica, é quando você se coloca contra você, quando a sua mente está contra você, quando o teu corpo começa a trabalhar contra você, quando as coisas estão sendo criadas na sua vida, estão sendo criadas contra a sua vontade, não é aquilo que você deseja. E tudo isso por conta desse nosso aparelho psíquico super complexo que a gente tem aqui e poderoso que a gente precisa aprender a lidar. Um beijo.